Na reta final de campanha, os principais candidatos à presidência estiveram hoje, claro, empenhados no que eles acham que é essencial que seja feito agora, nessa reta final. Vamos conferir o que eles fizeram, a gente volta para a análise. A reportagem é de Adriana de Luca. Em um dos últimos atos de campanha, o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, apostou em mais uma motociata, desta vez em Santos, no litoral paulista. O presidente também participou de um comício na cidade e aproveitou para enaltecer os recentes números positivos da economia. Valendo os pessimistas, mas os números da economia sempre apontam para um futuro melhor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também vem tendo mais aparições públicas, justamente para explorar o tema da economia. Somente nas últimas 24 horas, ele participou de 2 programas com ampla audiência do público jovem, parcela do eleitorado em que Bolsonaro não pontua bem nas pesquisas. Se todo mundo ficar deprimido, a economia desce. Se a gente tiver um comportamento forte, acreditar na nossa própria força, trabalhar, a coisa anda. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Talvez seja uma estratégia da campanha do Bolsonaro de tentar resgatar aquele eleitor que votou no Bolsonaro em 2018. O Paulo Guedes, ele ainda é uma figura que tem um discurso que atrai esse eleitor, que tem uma visão, que pende mais para o lado liberal da economia. Nessa reta final de campanha, a equipe do presidente Bolsonaro pretende usar declarações de Paulo Guedes para defender a economia, exaltando recentes números que mostram melhora em indicadores como inflação e desemprego. O movimento acontece ao mesmo tempo em que o ex-presidente Lula se reaproxima do empresariado, conseguindo o aceno de representantes da elite empresarial à sua candidatura. A CNN apurou que aliados de Bolsonaro comemoraram o fato de o ministro Paulo Guedes não ter sido criticado durante o jantar de Lula com empresários, o que foi visto no Planalto como sinal de blindagem da política econômica do presidente. Por outro lado, o PT celebrou a boa receptividade que Lula teve no evento, em que estavam presentes inclusive grandes doadores de candidaturas bolsonaristas. Lula segue angariando novos apoios significativos no meio jurídico e na sociedade civil. Depois de receber o apoio do ministro aposentado do STF, Celso de Mello, outro ex-integrante do Supremo, Carlos Veloso, também manifestou apoio ao petista. É uma espécie de atestado, para além da anulação dos seus processos, é uma estratégia de sinalização para o eleitor que ainda está reticente de votar no Lula pela questão da corrupção. Vamos para a análise, Thaís, pegar cada uma das campanhas, separar só um pouquinho. Claro, você pode misturar à vontade, mas só para facilitar nosso trabalho. Bolsonaro, Paulo Guedes é um bom cabo eleitoral? Pois é, fui perguntar hoje na campanha para saber qual tinha sido a repercussão da participação ontem do ministro da Economia nesse podcast, o que eles tinham medido, e veio, pode até ser óbvio, né, William, uma avaliação bastante positiva, porque disse que Paulo Guedes conseguiu falar com aquelas pessoas que normalmente não o escutam, que seriam os mais jovens, conseguiu mostrar as amarras do Estado. Há gente que acredite que sim. E aí, talvez tenha um bastidorzinho do jantar de hoje que eu acho interessante que... Jantar de ontem, você quer dizer? De ontem, desculpa. Que coloque caldo nessa história. Em determinado momento do jantar, o Lula criticava Ciro Gomes por falar demais, por dizer que sabe de tudo. E aí ele fala assim, pelo menos Jair Bolsonaro é sincero, porque diz que não entende nada e chama o seu posto em Ipiranga, numa referência clara a Paulo Guedes. Então, dizendo que pelo menos Paulo Guedes entende do assunto. Então, é uma pessoa que talvez não traga voto neste momento, mas que a campanha entende que precisa ser mais bem usada. E durante todos esses anos de governo, o que a gente sempre escutou do ministro Paulo Guedes, William, é de que
o governo não soube comunicar aquilo que ele fazia na economia, até com um certo rancor. Não sei se você concorda com isso, mas que ele sempre se esforçava e o governo não conseguia transformar todas essas medidas na limonada certa, no sabor certo. A frase dele é complicada porque o pessoal com quem ele brigou o tempo todo no governo ia dizer o que adianta a gente querer comunicar se o Paulo Guedes não tem sensibilidade social. Isso foi uma briga recorrente lá dentro do governo o tempo inteiro. Agora vai ficar para os historiadores, pelo jeito. Raquel, em que medida Paulo Guedes, vamos dizer, o governo está vivendo uma situação econômica favorável que, digamos, 4, 5 meses atrás ninguém tinha colocado nessa dimensão. A inflação vem descendo, o emprego está se reduzindo, o cenário para janeiro de 23 parece ser muito mais promissor do que todos acreditávamos que seria ainda há pouco tempo atrás. Paulo Guedes consegue trazer isso? Eu acho que não, William. Basta a gente ver o que o PT formulava ali quando saiu o Auxílio Brasil, né, que o próprio Lula dizia, quando deram os R$200 a mais, pega e coma, senão o Guedes toma. Ele tem essa imagem correta ou não correta de insensibilidade social. O ministro Paulo Guedes ele foi muito importante para Jair Bolsonaro na campanha, em todo o começo do governo, para fazer essa interlocução com o mercado, dar essa respeitabilidade para Jair Bolsonaro. Ele era um selo de garantia mesmo. Ele foi uma unanimidade que nós, repórteres, poucas vezes vimos. Porque eu ia falar que nós não tínhamos referências de Bolsonaro, mas não é verdade, porque as votações dele como deputado federal mostravam qual era a referência dele, né? Um defensor de lobbies contra as privatizações, patrimonialista. Então, Guedes convenceu muita gente mesmo, que ele seria capaz de domar Bolsonaro. Só que ao longo do tempo que a gente foi assistindo, foi a política ou Jair Bolsonaro que foram domando Paulo Guedes. E agora, nesse finalzinho de governo, a gente vê essas notícias positivas que é uma consequência de muitas coisas, né? O final da pandemia, um cenário internacional de preços de commodities mais calmos, medidas do governo não questionáveis com as contas estaduais, dentro da Petrobras, mas enfim. E aí agora eles cobram do ministro Paulo Guedes que ele consiga comunicar isso, né? Pedem o engajamento dele, que ele consiga comunicar isso. Eu acho que estão jogando para ele uma tarefa e uma responsabilidade que não é dele, assim, é a rejeição do Bolsonaro que faz com que isso não alcance o eleitor. Mas aí, de novo, igual na questão que a gente abordou agora há pouco do documento do PL, entre o que teria sido a intenção e o resultado, às vezes há esse gap, que deve ser provavelmente o que nós estamos vendo no caso do Paulo Guedes. Eu não sei se está em relação com o jantar do Lula e os empresários. Esse empenho em ter o Guedes tentando, pode ser, mas, de novo, quando dois fatos políticos independentes um do outro são colocados juntos, eles criam um terceiro fato político. Não sei se teria sido essa a intenção, Caio, da campanha do Bolsonaro, de usar o Guedes como contraponto ao que foi o jantar do Lula com os empresários. Ou se isso já estava na gavetinha um certo tempo, mas é o que acabou parecendo. Sim, e uma tentativa frágil. Tem uma questão que a campanha do Bolsonaro, eu já começo a ouvir isso já há alguns dias, acho que a Raquel, Thaís também, você, de querer atribuir ao Bolsonaro uma eventual derrota nessa eleição. Quando você tem um conjunto da obra, você tem um presidente com todas as questões que envolveram, a forma como conduziu a pandemia e por aí vai. Mas os políticos profissionais, numa hora dessa, apontar o dedo para o não político da questão é muito fácil. E isso já está em curso. Por que o Auxílio Brasil não foi de 1.000? Porque o Guedes não quis. Isso é uma operação em curso. Esta é uma questão da qual eu não caio. Se houver uma derrota, a culpa é do presidente, né? Mas vamos lá. Essa é outro debate para a gente fazer. Um outro debate é a forma como, na reta final, a campanha do Lula consegue expandir apoios e aí se insere os empresários, e a do Bolsonaro não. Vamos falar dela, então? O Bolsonaro só faz marcha com evangélico e motociata. A campanha do Lula nessa reta final, e aí envolve também uma coisa de expectativa de poder muito clara.
artista, intelectual, e empresários. Lembrando que Bolsonaro não foi na Fiesp. A Fiesp ficou aguardando o Bolsonaro ir lá. Então teve oportunidade para ir e não foi. E aí uma hora você paga essa conta. Vamos fazer jus à nossa promessa feita ao nosso público instantes atrás. Vamos olhar as duas campanhas, Thaís. Damos uma espiada agora o que a campanha do Bolsonaro tem, digamos, para colocar na rua, para tentar ganhar a batalha aí, e a do Lula. William, o que a gente tem visto é um esforço bastante concentrado nessa reta final, principalmente em ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal. A gente viu Joaquim Barbosa, Carlos Veloso, Celso de Mello, estão esperando para... Dizem que deve sair até o fim da semana um apoio formal de Carlos Aires Brito. A ideia, pelo que eu entendi, é tentar trazer todo aquele grupo que não estava, que saiu recentemente e que não julgou as ações da Lava Jato, porque aí seria uma espécie de respaldo total. Então, a ideia é reunir essas pessoas. E aí, como a gente vem dizendo já há alguns dias aqui no WW, muito preocupado também com a abstenção, olhando para esse eleitor. E aí, um dado interessante, houve uma mudança na agenda da campanha petista. Não havia mais previsão de que Lula voltasse ao Nordeste, mas ele decidiu ir a Salvador e Fortaleza na sexta-feira. Salvador atendendo muito um pedido de Jacques Wagner, senador do PT da Bahia, Fortaleza, Ceará, reduto de Ciro Gomes. E aí ele termina a campanha em São Paulo. Então ele volta ao Nordeste, onde a gente sabe que a vantagem dele é bastante expressiva, mas segue nessa toada de tentar falar para o eleitor ir às urnas no domingo. Esse é o foco neste momento. William, queria complementar a Thaís. Hoje eu senti dentro da campanha do Lula também uma preocupação já com o dia seguinte. Eles já chamaram uma reunião do Conselho Político para segunda-feira. E aí ela tem cenário vitória no primeiro turno, cenário não vitória no segundo turno, mas o objetivo é o mesmo. Em qualquer um dos casos, eles pretendem ligar para todos os candidatos que eles chamam de campo democrático, e aí excluindo Jair Bolsonaro, se confirmar a possibilidade ainda pequena de uma vitória no primeiro turno, para tentar ampliar já a aliança de governo. Hoje, uma fonte alta na campanha me dizia: a gente vai precisar do MDB para governar, do PSD para governar e do PSDB para governar. E se isso se não se viabilizar, já procurar o apoio de Simone Tebet, não de Ciro Gomes, mas do PDT e até mesmo de Soraya Tronic, do União Brasil, para um segundo turno. Eles já estão com a cabeça no domingo, pós-resultado. Caio, você que jogou o assunto, vou parar ele por aqui agora, inclusive só porque a gente vai pular para depois do intervalo para isso mesmo. Por que o Lula está indo sexta-feira para o Nordeste? Onde nas disputas estaduais, os candidatos do PT, pelo menos na Bahia estava tudo perdido, parece que subiu de novo, e também no Ceará tem um empenho muito grande